E aí, falando em identidade, eu acho que é um outro tema também muito importante que a gente pode tocar, que é o seguinte, né? Quando o Agente Secreto saiu, foi muito engraçado, porque eu vi muita gente elogiando o Agente Secreto, naturalmente, porque né, filmaço, mas teve uma galera, cara, e aí é interessante a gente falar sobre isso. Teve uma galera do Sul, velho, que veio falar que o Agente Secreto meio que desmereceu o filme, dizer que o filme era regional, um filme regional, Agente Secreto. O que vocês acham disso aí, velho? Pô, velho, inclusive eu ia fazer... Aproveitar... É burrice ou é burrice? É burrice. Mas eu vou aproveitar, inclusive, o gancho da tua pergunta e já perguntar pra gente poder também falar. O que é que a gente não gostou, né? É uma boa, assim, também. Porque o filme é muito bom, mas ele não é perfeito. Ao meu olhar, e acho que de vocês também. Cara, eu acho uma burrice, assim, né? A gente tá bombardeado desde que o Brasil é Brasil, digamos assim, moderno. Que a gente vê aquela coisa da novela, o Calçadão de Copacabana e tal, e você não vê outras regiões falando. Não que todo sudestino e sulista é assim, tá? Pelo contrário. É uma parcela pequena que fala essa asneira geralmente na internet. A gente é bombardeado de coisas do sul e de fora do país. Quando a gente tem uma produção, velho, boa feita Agente Secreto, roteiro. Eu tava até conversando com acho que foi ontem. Você pode ter qualquer contexto, qualquer CGI, qualquer coisa. Se o roteiro é bom, aquilo ali vai pelo menos prender. Você pode comentar, né? Sim. O áudio daquele filme é ruim, o CGI é ruim, não sei o que, a atuação não foi tão boa, mas se o roteiro funciona, é a alma da parada, é o roteiro, né? Por isso que, inclusive, você não vê grandes greves assim, parando Hollywood, que não seja greve dos roteiristas, né? E eu acho meio burrice mesmo, assim, sabe? Ou as pessoas não têm senso, sei lá, velho, artístico, amadurecido e tal. Não é um filme fácil, tá? Não é um filme fácil pra todo mundo, um público que tá acostumado ali a assistir Leandro Hassum e tal. Que tudo bem existir, não tem problema nenhum. Quanto mais diverso o cinema for, melhor. Mas talvez seja ou uma dificuldade cognitiva mesmo de entender que aquele filme ele é diferente, ou simplesmente uma xenofobia, assim, um xenofobismo, né? Nem sei se existe. Xenofobia. Gagaragã. Mas, cara, o filme, artisticamente, ele é muito poderoso. A mensagem dele é boa, né? E o filme, ele bate muito o pé nessa mensagem, inclusive. Quem assistiu o filme e faz esse tipo de comentário, eu acho que não assistiu o filme todo. Porque tem aquela cena, que eu até falei que me pegou muito, que o personagem do Wagner Moura não é um review do filme. Isso aqui definitivamente não é um review do filme, que a gente falou quase nada do que acontecia no filme, né? Mas o sentimento e tal. Mas é isso aí, Caranguejo Atômico. Mas o filme, Wagner Moura, ele tá sendo colocado quase que naquele programa de testemunha, né? Que a gente vê muito filme dos Estados Unidos e tal, pra proteção, porque tem um empresário que quer matar ele, e aí convenceu os militares também que ele poderia ser um cara comunista e tal, que era quase que uma sentença de morte nesse período da ditadura. Tem outros filmes brasileiros que abordam isso, né? O próprio Ainda Estou Aqui, que ganhou o Globo de Ouro de Fernanda Torres do ano passado. Filmaço, inclusive, assistam. E ele tá sendo coagido por esse empresário justamente porque ele bateu de frente que esse empresário é um cara do sul do país, que diz que nada que é produzido aqui em Recife presta, academicamente falando, que vai acabar com um projeto, né, que tá sendo desenvolvido ali. Os caras batem de frente, tem um desentendimento, uma porradaria ali, e o cara é ameaçado de morte, por isso que entra nessa sinuca de bico. Mas tem aquele sentimento ali, né, de que tipo, porra, o Nordeste é menos, o Nordeste não é capaz. E assim, isso é errado de todas as maneiras, em todos os setores artísticos, acadêmicos, mão de obra, né, tecnologia. Lógico que a gente também não é a ponta de linha da NASA, mas muitas coisas boas saíram daqui, velho. Saíram daqui, do Nordeste, de Recife, da Bahia, os outros estados também.
E esse sentimento me pegou muito, velho. Porque como produtor de conteúdo do Nordeste, fiz muita coisa de live, escutei algumas besteiras nessa época aí da pandemia, quando o Caranguejo fez muita live. Então esse sentimento me pegou muito. Então um comentário que vem no Twitter, no Threads ou em qualquer site de cinema e tal, que fala que ele é barrista demais pra estar onde tá, pô, velho, tá aí as premiações pra provar. Premiação é subjetivo, mas caramba, velho, sabe, tem uma régua, pelo menos assim, pra se passar. O filme é tudo isso que dizem, sim, mas tem defeitos. E daqui a pouco eu falo quais são os defeitos. Claro, isso que você tá falando é a mais pura verdade, velho. Novela da Globo, não tem coisa mais carioca, velho, do que novela da Globo. Não Bairrista, né? Bairrista, Até dublagem sotaque neutro. Paulista, Rio de Janeiro. Não existe isso de sotaque neutro. É sotaque de Rio, São Paulo ou que não seja de Rio de São Paulo. Tipo hidrocor, cor de pele. Porra, qual é a cor da pele? A gente vai criticar agora o Woody Allen por fazer filmes em Nova York. Todo filme dele se passa em Nova York. Quase todo filme de Michael Mann se passa em Los Angeles. Ele é bairrista por causa disso. Então não existe, sabe? Você tem que falar Tem essa frase, né, que é muito antiga. Fale da sua aldeia para você ser universal. Quanto mais você falar daquilo que você conhece, a sua rua, as pessoas que você gosta, a sua cultura, etc., mais universal você vai ser. As questões humanas são muito universais, né? Independente de onde você... Todo mundo é humano, de onde você vem, né? Todo mundo vai se identificar. É uma delícia você conhecer outras culturas, outros universos que não sejam aqueles que você está acostumado. A gente está num momento onde as pessoas querem mais da mesma coisa. Sim. E que cada vez mais a movimentação da indústria no modo geral, principalmente da indústria cinematográfica, estética, artística de uma maneira geral, padronizar tudo. Passar a régua de tudo uma muito coisa mais só. fácil se for padronizado. Tudo igual, velho. Pasteuriza tudo, fica tudo igual. Exatamente. Então, assim, tem que ser tudo muito rápido, tudo muito veloz e tudo muito universal, porque assim é fácil de todo mundo digerir. Então tem que agradar todo mundo. E de lucrar. Não tem que desafiar ninguém. Sim. A gente tem que agradar o máximo de pessoas possível. Isso. E aí, bicho, acontece essas coisas, né? Eu tinha plena certeza que quando as pessoas fossem conhecer aí o nosso Pernambuco, né? Nosso Recife, elas iam se apaixonar. E elas se apaixonaram, tá vendo? Por Pernambuco. Então, por toda a nossa cultura aqui de Recife, quando... Ainda não existia a Bilola de Brenan. Se tivesse a Bilola de Brenan, eles iam se apaixonar Estaria lá. Tem molho. Estaria lá. Né? Que os jovens dizem agora tem um molho. Mas sabe que tem um negócio, recentemente eu vi uma coisa muito interessante, que tem muito a ver com o Agente Secreto, que era o seguinte, quando eu mostrei pra um colega o sinuca de bico, e ele disse assim, cara, tu não tem medo não, o sinuca de bico... Ele tá nos agregadores e tal, não sei o que, e tem uma linguagem muito regional. Se fosse tu, faria uma coisa mais neutra e tal, porque uma pessoa de São Paulo pode não entender. Eu disse, não, porque se você for pegar um podcast, sei lá, um desses audiodramas aí que são maravilhosos, sei lá, o França e o Labirinto e tal, eu posso dizer que é muito paulista, velho. França e o Labirinto. Sim. É extremamente paulista, extremamente regional, entendeu? Então, assim, a linguagem daqui é uma linguagem brasileira, cara. Faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da cultura brasileira e a gente tem que aprender. Eu acho que existe um movimento mesmo que é um movimento do eixo mesmo, do Sudeste, de querer hierarquizar o movimento artístico. Então, dizer, o que é de lá... O que é do Nordeste é regional, porque é uma forma de dizer assim, ó, isso aqui não é... É diferente do que a gente faz. Isso é menor. Entendeu? Isso é local. Cara, tem um filme que fala um pouco sobre isso, mas mais literatura, que é aquele que inclusive concorreu ao Oscar também, Ficção Americana. Que é um autor negro que escreve outros tipos de literatura, não me lembro exatamente qual,
Só que colocam ele em toda a prateleira como literatura negra. Eles, cara, eu não escrevo literatura negra. Eu sou um autor negro, tenho orgulho disso, só que eu escrevo outra coisa. Sim. E sempre colocam. E o filme critica isso, porque depois que ele vai pro... Ele começa a escrever uma coisa mais estereotipada como crítica e faz um puta sucesso. Então é um movimento que tu falou agora, eu lembrei. Inclusive, assistam aí. É ficção americana, American Fiction. Sim.